Uma boa noite, paz do Senhor a todos. Depois uma passagem no coração em Eclesiastes 7, capítulo 7, versículo 3, que diz assim: Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Ao ler assim rapidamente, vemos que Salomão, parece estar doido. Me parece assim que ao lermos rapidamente, sem meditar no que está escrito, pensamos que esse homem está em um estado depressivo e profundo. Como que ele pode dizer ir à casa de luto, onde há alegria? É interessante notarmos, amados, que ao lermos o texto e prestarmos atenção sobre a aplicação dele, quando se vai em uma casa de festas, não estou dizendo que esteja errado, entre aspas, porque o cristão genuíno, ou seja, casas de danceterias ou coisas assim que não agradam ao Senhor, ou seja, ali Deus não se faz presente, por assim dizer, aquela alegria ali é passageira. Aquela alegria de muitos que ali estão é uma alegria que não os vai fazer refletir sobre uma certa coisa em que todos passarão. Como foi dito, melhor é ir à casa do luto. Aí ao meditarmos também nesse versículo, vemos que quando se vai à casa do luto, seja em um velório, seja de alguém que está ali, um amigo, quem sabe um conhecido, um familiar, qualquer que seja, é onde você medita e vê, como o texto diz, ali é o fim de todas as coisas. Aí você pensa, a pessoa fez tanto, você começa a se lembrar, quando é bem conhecido da pessoa, começa a se lembrar de risadas que deram, tristezas algumas, e assim por diante. E ali você vê o fim. Ali parou. Acabou-se. E se você for refletir a fundo, você sabe que um dia, eu e você, passaremos também pelo mesmo processo. Ou seja, também passaremos pela morte. Um dia. Não quero aqui dizer amanhã ou depois. Isso é Deus quem sabe. Mas um dia. Um dia passaremos. A diferença está aí. Que na casa do luto, você medita e pensa: o que eu tenho feito da minha vida? Quando eu me deitar, quando esse dia chegar, para onde eu irei? Independente do velório em que você esteja, quem sabe a pessoa não era cristã, aí você pensa, essa aí infelizmente parou aí. Mas como você sabe? Claro que o julgar a Deus pertence, mas não é, às vezes pela vida que teve, às vezes uma vida desregrada, uma vida sem querer Deus realmente, uma vida assim em que os princípios da Escritura Sagrada foram abolidos daquela vida. Ela não quis. Quando eu digo abolidos, que ela ouviu, mas não quis. Aí pensamos, não, essa aí não teve mais jeito. Bom, quem vai julgar é Deus. Mas nós que estamos vivos, essa é a questão. Aí fica, é melhor ir à casa do luto. Porque ali você vai refletir. Veja que que Salomão não está dizendo que você tem que ir só à casa do luto, que você não tem que ter momentos de alegria com sua família, em uma festa, quem sabe, de aniversário, uma lanchonete, um encontro, o ar livre, quem sabe. Não estou dizendo isso. Ali também há alegria, mas quando a palavra de Deus está sendo ministrada, sim. Ou, quem sabe, no aniversário, onde não haja bebidas também, ou seja, o cristão ele tem que dar sim o seu bom testemunho, mas se houver, você se abster, tem esse detalhe também,
Ou seja, você não estará livre de ser tentado. A questão é você ceder à tentação. Aí é que entra a questão da coisa, como você disse. Pois bem, então quando Salomão diz isso, eu li rapidamente, a pessoa pensa, Salomão está louco. Então percebam que ali, na casa do luto, ou seja, ali naquele momento, é hora de se pensar, raciocinar, para onde eu irei? Né? Para onde irei? Quem sabe daqui a 20 anos, 30 anos, quem sabe eu e você, se estamos na mesma idade, daqui a 100 anos, se estaremos aqui. Então veja que quando ele diz melhor, não está dizendo que você tem que ir, é melhor ir à casa do luto. Né? Porque continua dizendo assim, aqui pelo versículo 8, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o longâmino do que o altivo de coração. Quando se diz melhor o fim das coisas, é que quando nascemos e temos uma vida com Deus, os seus princípios, melhor o fim das coisas. Mas quando temos uma vida, infelizmente, sem Deus, aí fica complicado, porque não existe meio termo, meio caminho. Há muitos, amados, que estão hoje partindo sem ouvir esse evangelho. Há muitos que está sendo deixado de pregar que Jesus os ama. Há muitos, infelizmente, que precisam de ouvir uma palavra, quem sabe, de consolo, uma palavra em que estejam cientes do caminho que estão seguindo e para onde irão, se não pararem. Fato é que nos dias de hoje, atuais, temos que sim, claro, conversando com um amigo meu esses dias, tomar assim uma posição, né? Temos que sim tomar uma posição. Há muitos estão tomando uma posição errada, aos quais pode-se dizer sinceramente que se eles dizem servir a Deus, é melhor repensar seus princípios, né? Porque não servem a Deus. Infelizmente, essa é uma verdade. Então vemos que há muitos que estão hoje usando de vários meios, né? Por que não dizer de várias maneiras, de tomar sua posição. Isso é bom, é louvável e é necessário, mas a pergunta fica para você que está me ouvindo. Quando tudo isso passar, e isso passará, porque temos um Deus que controla todas as coisas, quando isso passar, eu quero ver se você que tem tomado a posição hoje, se você que tem tomado essa decisão de eu sou dessa forma, eu creio dessa forma, quando tudo passar, se você vai continuar nessa mesma posição, em Deus, logicamente, e falando do seu amor àquele que precisa de ouvir uma palavra de consolo, porque muitos estão falando hoje. Glória a Deus. Mas depois que tudo isso passar, será que vão se calar e não continuar a falar para os necessitados, muitos que estão morrendo sem conhecer a Jesus? Fica a pergunta. Usando, né, nessa passagem como do luto ou da morte de alguém. Quantos e quantos, se pudessem falar, se você for ao cemitério e se eles pudessem falar, repito, porque mortos nada sabem, nada ouvem, mas se pudessem, se imaginaram quantas vozes ali estariam falando: por que você não me avisou? Por que você não me avisou que eu estaria nesse tormento aqui? Por que você não me avisou que se eu não escolhesse um dos caminhos, eu iria para esse caminho de tormento, quem sabe? Porque a dúvida, infelizmente, leva à condenação. Temos que ter certeza do Deus que nós servimos. Quem sabe se falassem? Repito, quem sabe, né? Não falam, mas só para você meditar. Há muitas pessoas hoje que precisam de ouvir esse evangelho. Há muitas pessoas que estão sofrendo
e que estão precisando de uma palavra de consolo. Jovens, adultos e, por que não dizer, velhos, todos precisam de ouvir. E você que agora tenha usado a sua voz, né, em clamor, a sua voz, os seus meios para agir de forma correta em Deus, a qual a Escritura Sagrada ampara, depois que tudo passar, escute, continue falando do amor àquele que precisa, continue nessa caminhada, não desista, não pare. É isso que Deus também se agrada. Amém? Pai querido, Pai amado, foi meditado sobre esse versículo, Senhor, sobre o luto que muitos passam, ali começam a meditar sobre suas vidas, como elas têm agido, quando chegar esse momento. Sabemos, ó Pai, que estamos em muitos lugares, algumas vezes, aonde o Seu Evangelho muitas vezes está sendo escondido. Mas, Pai querido, Pai amado, nos ensina a maneira de agir, ó Senhor. Nos ensina em como proceder, ó Pai, para que o Teu Evangelho seja pregado, que não seja confundido, que seja verdadeiro, eficaz, o Evangelho eficaz e verdadeiro sobre a vida daqueles que o ouvem. Que possamos permanecer sempre firmes, não só nesses tempos em que se tem passado, em que muitos têm falado sim do Teu amor, em que muitos têm pregado sim o Teu Evangelho, em que muitos têm levantado a sua voz em clamor. Que eles possam continuar depois disso, depois que tudo se acalmar, que o Senhor entrar em ação, a falar do amor àquele que precisa de ouvir a Tua palavra e o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém e amém.